parece que a gente está saindo de um mundo que era muito linear, em que as coisas eram antagônicas, ou era local, ou era global, ou era público, ou era privado, ou era economia, ou era criativo, ou era estético, ou era funcional, era emocional, e a gente está chegando num mundo muito mais complementar, em que as coisas são complementares e não excludentes, ou seja, a gente sai do ou e vai para o e. Por que isso me parece importante? Porque o que a gente observa aqui nessa citação do Ruskin é que havia a percepção de que para eu aproveitar o que uma pessoa poderia produzir, ela não poderia pensar. A gente volta aqui a um diálogo interessante com aquele teste que o Sr. Edwin apresentou. O funcionário estava ali na linha de produção, a ele cabia simplesmente produzir e não pensar. Houve um vínculo profundo entre o sentir e o fazer, entre o pensar e o sentir, e a gente sente ecos disso até hoje. Quando a gente fala mão de obra, o que é mão de obra? É a pessoa que vai lá e a mão que opera, a mão que trabalha. Então ela vale pelo que ela produz, e não pelo que ela pensa, pelo que ela cria, pelo que ela faz. Quando a gente traz ainda esses ecos tão profundos da Revolução Industrial e se vê em meio a um mundo que precisa de algumas mudanças paradigmáticas em termos sociais, econômicos, urbanísticos, fica muito complicado a gente querer trazer essa mesma visão de mundo. Então a gente está chegando a um momento em que cada vez mais o que a gente reconhece que muda o entendimento da economia e da sociedade são os intangíveis. Esses intangíveis que a gente intuitivamente percebe como valor agregado, inclusive aqui no ranking da Interbrand, que vocês bem conhecem, com marcas que são construções, com marcas que oferecem benefícios outros que não simplesmente os funcionais. É nessa pauta, inclusive, que se insere a economia criativa, um termo que vem à tona em meados da década de 90, muito ancorado numa discussão que ocorreu primeiro na Austrália, num discurso do primeiro-ministro deles, o Paul Keating, e depois abordada pelo Reino Unido com a eleição do Tony Blair de uma forma muito profunda, em que eles identificaram os setores mais criativos, de maior contribuição socioeconômica, através de uma parceria público-privada, que fez uma força-tarefa, e a criatividade efetivamente foi reconhecida como diferencial competitivo. Mas por quê? Se a criatividade sempre foi importante, a gente inventou a roda, a gente descobriu o fogo, por que afinal de contas fala tanto de criatividade hoje? Por algumas questões que mudaram no nosso contexto socioeconômico. Primeiro, uma economia em parte industrial, pós-industrial. Por que em parte? Porque é evidente que se nós usamos roupas, compramos microfones, andamos de carro, essas indústrias persistem. O que acontece é que a forma como a gente se relaciona com esses objetos, como vem sendo discutido hoje ao longo do dia e amanhã o será também, a nossa forma de percepção desses objetos é distinta. A gente sai de uma manufatura comoditizada e começa a valorar outros atributos dentro desses produtos que nos são oferecidos. Produtos que até então eram vistos como de uma forma muito padronizada. Qual era a grande diferença entre um detergente A e B? Qual a grande diferença entre um microfone X e Y? Qual a grande diferença entre uma mesa assim ou assado? Então a gente começa a ter que agregar esses intangíveis para diferenciar os produtos, para fazê-los mais competitivos. De outra forma, a gente teria que brigar sempre e cada vez mais em cima de preço. E nenhuma economia consegue ficar sustentando em cima de preço o tempo todo, ainda mais com a concorrência de alguns países que são muito visceralmente fortes nesse aspecto. A intensificação dos fluxos financeiros e tecnologias também veio jogar a favor desse surgimento da economia criativa. Por quê? Porque a partir do momento em que duas questões que eram tão absolutamente vitais como potenciais ativos competitivos de uma economia, como capital e tecnologia, passam a circular no mundo com uma velocidade estonteante, há um fator, um ativo econômico que não pode ser transferido com tanta facilidade dentro de todas as camadas da população, que é gente. Então, claro que fuga de cérebro sempre existiu e sempre existirá. E essa questão de que nós somos cidadãos globais, de fato somos, mas a casa da gente não é o mundo, a casa da gente é onde a gente está. E a gente não pode transferir 5 milhões de pessoas de um país ao outro com uma velocidade como a gente faz com dinheiro e tecnologia. Então, o que surge aqui não é considerar um apanágio de uma determinada classe, dentro de cada um de nós e de cada uma das pessoas que vivem na sociedade, ainda que de forma latente. E para a gente poder ter uma economia, uma sociedade e, portanto, uma cidade criativa, a gente tem que aproveitar o potencial criativo de cada pessoa que vive ali, independentemente de nível socioeconômico, de profissão, de cor de pele, de etnia, de idade, que é um pouco do que a gente vai ver também no trabalho que vem sendo desenvolvido já há alguns anos. Isso tudo muito catapultado claramente pela globalização e pelas tecnologias digitais.